para gravar aqui antes que eu esqueça também. Então vamos iniciar. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos que nos acompanham, né? Quem vai assistir essa aula depois, para os colegas que estão aqui comigo, obrigado pela presença. Hoje, então, a gente está continuando a nossa unidade 2 com a aula número 11, né? Na disciplina de teoria da contabilidade. A gente vai começar a falar um pouco mais das demonstrações contábeis e especificamente agora do balanço patrimonial, depois da DRE e depois também um pouquinho da DFC. São as demonstrações mais corriqueiras, mais comuns, né, que a gente acaba tendo. Existem ainda outras, existe um rol muito grande de demonstrações que requer a nossa atenção, que requer o nosso aprendizado. Mas uma vez que a gente domina a teoria por detrás do balanço patrimonial e também por detrás da DRE, a gente tem mais facilidade para montar as outras demonstrações por entender esses conceitos que nós estamos estudando já desde o começo, tá? Então, como eu disse lá no início, esse conhecimento ele é cumulativo. Você vai juntando e formando esse quebra-cabeça. Então, aí a estrutura, né, da nossa unidade 2, só para recordar para vocês, e lembrando que no final do mês, ali, o comecinho do mês que vem, dependendo dos dias, enfim, das nossas conversas, a gente vai ter, então, uma outra avaliação, tá? Sobre a avaliação anterior, só para deixar registrado aqui, antes que eu esqueça também, assim que possível, farei a correção, faço um vídeo ou deixo para conversar com vocês na aula ao vivo na semana que vem, para a gente fazer uma correção do gabarito, beleza? E eu vou comunicando vocês lá pelo grupo. Para a gente iniciar, é importante lembrar aquele passo a passo da escrituração que vocês já conhecem e entender a finalidade da demonstração em si, né? Então, a gente estudou a estrutura conceitual para entender os elementos que vão compor essa estrutura, quais são as características que são necessárias que o contador pense e avalie na hora de registrar ou não aquela informação. A gente depois viu também a questão dos atos e fatos, a modificação patrimonial, né, enfim, as formas que esses fatos alteram, então, o patrimônio líquido da entidade. E aí, o caminho da escrituração, eu uso ele sempre como exemplo para que fique gravado na visão de vocês sobre a contabilidade, que a gente precisa ilustrar ou evidenciar ou demonstrar a situação patrimonial e também a situação econômica, né? Então, todas as demais derivam, de certa maneira, dessas informações, da informação patrimonial e também da informação do resultado. Bom, aí a base para a elaboração do balanço patrimonial, ou de onde vem essa estrutura, vai se dar de duas formas no Brasil, ou na contabilidade brasileira, mais especificamente. A gente vai ter as normas brasileiras de contabilidade, né, as normas que vão, inclusive a gente vai ver no finalzinho a NBC TG 26, que é essa que eu passei o link agora há pouco para vocês, depois eu posto ela lá no sistema também, a Lei 6.404, de 76, com as respectivas atualizações. Por que essas duas fontes, né? Porque a gente tem a legislação brasileira e a gente tem também as normas em específico. Então, em alguns momentos elas convergem, ou seja, elas falam a mesma língua, mas em outros até que fica um pouco confuso interpretar. O negócio para a gente entender aqui é o seguinte, que a NBC contempla todo tipo de empresa, né? Ela vai atender, ainda que não especificado lá, mas ela vai presumir ali, digamos assim, que aquela pessoa que está fazendo a leitura, o contador que está interpretando aquela norma, que vai aplicar aquele conteúdo, pode adotar aquela sistemática para qualquer tipo de empresa. Aí lá na norma, muitas vezes ela vai falar, ressalvada a disposição prevista na legislação. Por quê? Porque no Brasil a gente tem uma categoria de sociedade, um tipo de sociedade que são as SAs, que é a Lei 6.404, nos ajuda a entender um pouco mais desse tipo de sociedade e regulamenta. Em resumo, a gente tem sociedade anônima, que são as SAs, de capital aberto, que são aquelas da Bolsa de Valores, e de capital fechado, que não estão na Bolsa de Valores, que não necessariamente vão ter essa participação, né, enfim, esse envolvimento com Bolsa de Valores, mas na prática vão seguir uma regra em específico por conta da característica. A gente chama isso de pessoalidade e impessoalidade. Acontece que elas também vão ser limitadas, por exemplo, no sentido patrimonial, no sentido jurídico da expressão, mas a SA ela tem algumas diferenças, algumas características, então ela segue uma série de regrinhas diferentes. Resumida a conversa, a gente precisa entender então o seguinte, a gente pode extrair um balanço patrimonial, um modelo, uma estrutura, tanto da Lei 6.404 quanto da norma. E aí, pelo fato delas não falarem exatamente as mesmas coisas, faz com que a gente tenha, por exemplo, vários tipos de balanços patrimoniais espalhados aí pelas empresas, né? Então, além do próprio plano de contas, que é uma característica mais pessoal de cada entidade,
a gente vai ter as definições da lei. Então, se for uma SA, ela vai ter que seguir essa base. Se não for, ela pode adotar, por exemplo, a NBC. Não que a SA não possa adotar a NBC no que lhe convir, né? Mas é interessante que ela observe se a legislação não impõe, né, ou proíbe, por exemplo, algo em específico. É só para que vocês entendam esse contexto. Então, assim, o que normalmente a gente trabalha? A SA ou outras empresas, né? A gente associa muito, inclusive, a SA com empresa grande. Não é que seja exatamente uma empresa de grande porte, mas normalmente elas acabam sendo por conta justamente dessa formação dos sócios. Os sócios, por serem anônimos, a gente pode, por exemplo, ter uma empresa aqui cujos sócios residam lá em São Paulo ou em outros lugares, até mesmo fora do Brasil, em eventuais casos, de acordo com a própria legislação. Então, isso faz com que não haja necessariamente uma pessoalidade. Eu posso ser sócio de uma empresa na forma de SA, de sociedade anônima, e nunca participar de uma assembleia, nunca participar de uma decisão administrativa que aquela empresa toma. Enquanto que as sociedades que nós conhecemos geralmente, né, essas empresas mais próximas de nós, elas vão muito provavelmente ter essa característica de pessoalidade, onde os sócios moram na mesma cidade, tocam o negócio, às vezes são amigos ou próximos de alguma forma, tem essa convivência. Uma dessas pessoas vai ser, por exemplo, administrador, representante legal da entidade, perante Receita e etc. Tá? Então, é só para a gente diferenciar um pouco. E o balanço patrimonial, então, nesse contexto, ele pode ser aplicado aos dois tipos de empresa. Se for uma SA, vai pela Lei 6.404. E o que diz a Lei 6.404? A gente já começa no artigo 178, porque é onde ele começa a trabalhar os conceitos básicos. Seria ali uma, digamos assim, uma apresentação da estrutura mínima que a gente tem que cumprir, complementada aí pela própria NBC. Antes disso, a própria Lei 6.404 vai taxar lá o rol de demonstrações que ela julga obrigatória para as SAs. O balanço está dentro desse rol de demonstrações. Lá na frente a gente vai ver isso também com mais calma, beleza? Nas aulas futuras, depois da gente falar das próprias demonstrações. Então, no balanço, as contas, como a gente chama, né, pensando aí na ideia de plano de contas, vão ser classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem. Então, quando ela fala que elementos, é aquilo que a gente estudou. Quais são os elementos? Né? O ativo, passivo e patrimônio líquido. Contempladas aí também a ideia, né, o conceito dentro do patrimônio líquido daquilo que a gente conversou bastante, que é o próprio resultado da entidade. Então, agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e também a análise da situação financeira da companhia. Não que o balanço sirva exclusivamente para isso, mas é uma questão mais etimológica, eu diria, né? Uma questão mais de terminologia, que a legislação prefere adotar essa expressão. Vocês viram que na norma a gente também viu essa mesma expressão quando a gente estudou quais seriam os objetivos das demonstrações contábeis, né? Ou dos relatórios financeiros. Quer dizer que é só financeiro, é só caixa? Não, contempla muito mais, mas é que é uma expressão comumente utilizada para tentar abarcar tudo isso. Então, no ativo, as contas serão dispostas, parágrafo 1º, ali, em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados. Vamos fazer um pause aí e traduzir essa expressão, que às vezes pode ficar um pouco confusa. Então, ordem decrescente, maior para o menor, maior grau de liquidez, significa dizer o quê? De circulação. Né? Circulação, o conceito de liquidez é a capacidade de transformar-se em recurso econômico aqui aplicado ao conceito da contabilidade. O vulgo dinheiro, né? Então, quando eu separo o ativo circulante do ativo não circulante, o primeiro critério, conforme a gente já estudou, é esse. É a partir do grau de liquidez. Isso só significa dizer, olha, o meu estoque ele se converte em recurso econômico, de certa maneira aqui, dinheiro no nosso raciocínio, muito mais rápido do que um veículo que está no meu imobilizado, certo? Então, esse raciocínio precisa ficar claro para vocês. A legislação apenas expressa isso em termos mais técnicos. Então, a gente vai ter os dois grandes grupos, né? E aí é importante observar que o ativo circulante, ele não coloca ou não impõe, né, a legislação não impõe nenhum subgrupo em específico, mas é um costume, inclusive, utilizar e separar, né, alguns subgrupos de acordo com o plano de contas. No ativo não circulante, também chamado aí de realizável a longo prazo, a gente vai ter ele como um subgrupo. O ativo realizável a longo prazo nada mais é do que o conjunto de bens e direitos ali recebíveis, né, a longo prazo.
E aí o conceito de longo prazo parte daquele princípio que a gente já estudou também, que normalmente a gente fala os 12 meses, né, ou o exercício social, o ciclo operacional, a lei também abarca essas circunstâncias. Então, quem que a gente tem que observar? Ativo não circulante, eu vou ter normalmente o ativo realizável a longo prazo, né? O que seria um exemplo disso? Quando eu faço, por exemplo, uma venda que ultrapassa, imagina aí que eu vendi uma mercadoria, mas eu só vou receber ela daqui 24 meses. Dependendo do tipo de produto, dependendo do serviço que a empresa presta, isso é bem possível, é bem plausível, tá? Não é uma coisa extremamente rara. Ou ainda, se eu tenho algum outro tipo de direito a receber, eu faço um empréstimo para uma outra entidade, para uma pessoa física, por exemplo, e combino que aquele valor ele vai retornar, ele vai ser pago dali 24, 36 meses, 48 meses. Então, isso é um ativo porque é o meu conjunto de bens e direitos, neste caso aqui, realizável a longo prazo. E aí eu vou classificando de acordo com a minha intenção ou necessidade. A gente vai ver um por um. Os investimentos, imobilizado e o intangível. Todo mundo conhece o intangível? Vocês já ouviram falar, praticaram, estudaram, ouviram alguma coisa em relação a isso? Intangível é aquele que não é palpável. Vamos supor, pode ser a patente, as marcas, serviço de software, essas coisas. Isso, exatamente. E separa-se, né, por conta justamente dessa classificação do imobilizado, os bens tangíveis. Então, quando se fala que intangível é um grupo, imobilizado é o grupo tangível. Ambos são bens, ou ideias, no caso do intangível aí, né, menos materiais, que podem ser representados da forma patrimonial, tá? Então, é para a gente observar e imaginar aquele plano de contas. Então, eu vou ter lá a estrutura do meu ativo, dentro desse ativo eu preciso ter ativo circulante e não circulante, dentro do não circulante eu preciso ter o realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Se a empresa não tem o que representar ali, ela pode adotar dois critérios, né, conforme o que lhe for mais conveniente. Normalmente, se coloca pelo menos o grupo, né? Por exemplo, a empresa ela não tem nenhum intangível. Coloca o intangível, como não vai vir nada logo abaixo dele na estrutura do balanço, ele vai ter um valor zerado, né? Se colocar, tem que ter um valor. Essa é a regra. Essa é a ideia principal aqui. Então, por exemplo, se ela não faz nenhum tipo de investimento, e ela não quer colocar isso no balanço, também não está errado. Aqui a legislação ela só cita para poder organizar e separar esses conceitos. Então não é um problema, não é uma coisa. Agora, se ela tem um investimento e não registra isso no conceito patrimonial, aí também é um problema. Ou registra com valor errado, ou registra e não coloca valor. Isso é o que não pode, tá? Então é o que precisa ficar claro para vocês. Continuando ali, né, ainda seguindo o raciocínio, parágrafo 1º fala do ativo, parágrafo 2º vai falar do passivo. As contas vão ser classificadas, então, de passivo circulante e não circulante. Aqui não existem subgrupos, né, apenas a distinção entre passivo, circulante, não circulante e patrimônio líquido no inciso 3º. O patrimônio líquido ele vai ser dividido em grupos, ele, então, adota esse critério. Capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, ações em tesouraria e, eventualmente, se houver, prejuízos acumulados, tá? Aí o parágrafo 3º explica ainda saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar vão ser classificados separadamente. Então, aqui, o que a gente tem para o patrimônio líquido? O capital social, que é o seu capital originário de fundação e as respectivas alterações, as reservas de capital. Por que tem isso aqui? Porque a legislação ela impõe. Então, a gente vai ter determinados percentuais. Imagina lá que teve 100 mil de lucro, a legislação vai vir e dizer assim, olha, você precisa deste lucro apurado no ano de 2020, reservar um determinado montante. Isso ocorre por conta justamente da liquidez, da capacidade e do envolvimento dessas SAs normalmente com o mercado financeiro, né, com a bolsa de valores, porque é necessário uma segurança em relação às empresas que lá atuam, tá? Então a legislação vai pré-determinar. Lá na frente, eu imagino que quando vocês tiverem já uma contabilidade mais avançada, vocês vão trabalhar com as reservas, vão trabalhar com outros detalhes, métodos de equivalência patrimonial, algumas técnicas um pouco mais avançadas. Tá? Mas basicamente é para isso. A reserva de lucro, né, mesmo conceito, reserva significa justamente isso, né, guardar, deixar reservado, ou seja, proíbe-se então em determinados níveis e percentuais a distribuição.
Se a empresa teve 100 mil, não quer dizer que ela vai distribuir esses 100 mil na forma de lucro para os seus sócios ou acionistas, neste caso aqui. Ações em tesouraria são as ações que a empresa compra justamente do grupo que ela mesma emitiu, né? Então, quando ela mantém ações em tesouraria, ela está comprando as suas próprias ações. E tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, né? Depende da perspectiva que se observa. Isso acontece em algumas situações específicas também. Mas a gente precisa contextualizar e entender que são 3 grupos no mínimo, e esse terceiro grupo ele precisa ter essas subdivisões de acordo com aquilo que precisa ser evidenciado. Aí a gente entra para o ativo, uma subdivisão, uma explicação que a legislação tenta dar para poder contextualizar melhor, né? Para tentar deixar mais claro e até padronizar as práticas que são adotadas. Então, ativo circulante, a gente vai ter, podemos utilizar, que é o que normalmente acontece. Então, por exemplo, você abriu lá um balanço patrimonial de um livro, da internet ou em alguma fonte, e aí você está vendo aquela estrutura e percebe lá que ele está usando essas expressões. Aquele balanço patrimonial ele foi moldado de acordo com o que está aqui na lei. Então, se tiver lá ativo circulante, logo embaixo, disponibilidades, daí depois banco ou caixa, né, estoque, etc., disponibilidades são isso, são recursos disponíveis para que a empresa possa fazer o seu giro. Direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Basicamente, para dizer aqui, ó, venda a prazo, fez a venda e vai receber em 12 parcelas, né? Lembra que aquele conceito de circulante é assim, a gente fecha o balanço dia 31 de dezembro de 2021, por exemplo. Então, eu tenho até 12 meses adiante, seria 31 de dezembro de 2022, como meu ativo circulante. Então, se eu fiz uma venda a prazo lá no dia 20 de dezembro desse ano, 2021, e vou receber isso até o dia 20 de dezembro de 2022, isso é circulante, do ponto de vista da demonstração contábil. Aquele direito que eu tenho de receber, ou seja, de ser realizado, né, aquela venda a prazo, ela vai acontecer dentro do prazo circulante, ok? Realizável a longo prazo é para explicar aqui, então, esse processo posterior, né, os direitos que vão acontecer depois do término do exercício seguinte. A legislação, ela estabelece esse conceito, essa expressão de exercício, para falar do exercício social. Nada mais é do que o 1º de janeiro até o 31 de dezembro. Ocorre que as empresas podem ter um ciclo operacional diferente do exercício social, isso é perfeitamente possível. E entender que o ciclo dela, por exemplo, trabalha com safra ou trabalha em outras características, o ramo de atividade requer ali uma outra diferenciação em relação ao calendário, o exercício civil, como a gente chama, né, o ano civil, não tem problema também, ela só precisa respeitar e adotar algumas regrinhas e adaptar isso no seu estatuto, tá? Mas, em regra, a ideia é que as empresas entendam o exercício social como o ano, né? O ano civil que a gente conhece, 1º de janeiro até 31 de dezembro. Então, realizável a longo prazo são esses direitos realizáveis, ou seja, que a gente tem a receber, como a gente chama na contabilidade, depois do término do exercício seguinte. Então, o que seria o término do exercício seguinte? Se eu vou fechar o balanço 31 de dezembro de 2021, exercício seguinte é 2022. Então, tem que ser recebível depois de 2022, preferencialmente depois de 2023, 24, 25, 26 e etc. Tá? Aí aqui ela continua, né? Assim como os derivados de vendas, adiantamentos, empréstimos às sociedades coligadas ou controladas. Aí existe aqui o conceito de equivalência patrimonial, que é o artigo 242, diretores, acionistas, participantes no lucro da companhia que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia, né, na sua atividade principal. É mais ou menos assim, para segregar e especificar algumas características, porque aí quando os investidores vão fazer uma análise, eles têm já um fundamento, uma prática padronizada dessas demonstrações, a fim de que eles possam fazer a leitura disso mais rápido, mais fácil, tá? O outro grupo que a gente viu seriam os investimentos, caracterizam-se aí pelas participações permanentes em outras sociedades, porque uma pessoa jurídica ela pode ser sócia de outra pessoa jurídica, ela pode ter um nível de participação em outra atividade exercida por outra pessoa jurídica. E os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, né? Então, os investimentos que são realizados aí pela própria entidade. Então, por exemplo, ela faz uma aplicação financeira, né, e ela tem lá esse recurso separado do conceito de disponibilidade, né, do conceito de caixa, do conceito de banco. Por quê? Porque
porque justamente o objetivo daquela aplicação financeira é um investimento, é dar retorno de alguma forma, e não necessariamente ter o recurso numa conta bancária para que eu possa sacar, pagar uma conta, fazer movimentação todos os dias. Então, é para separar essas duas circunstâncias. E que não se destinem, né, aí a manutenção, é o que eu acabei de falar, a manutenção da companhia ou da empresa de modo geral. Ok, até aqui, tá claro, tá difícil? Esse linguajar da legislação, às vezes, ele costuma ser um pouquinho mais tenso, assim, para quem está começando, né? Quem nunca leu, para quem não teve contato, eu quero dizer, tá? O que vocês estão entendendo aí? Ih, já foram embora já. Me largaram aqui sozinho. Largou não, professor. Ah, voltou correndo. Não, eu tô aqui. Eu não entendi a pergunta que o senhor fez. Tudo bem, eu tô só brincando. A pergunta foi, tá difícil, tá fácil, estão conseguindo entender? Tá, bom, por mim tá tranquilo, professor, porque, tipo, tá um pouco embasado já no que a gente aprendeu em geral 1 e tal, essas coisas, um pouquinho da teoria bem raso, assim, já serviu para forrar o entendimento um pouco. Tá, então vocês estão vendo que é basicamente daqui que vem o conteúdo que vocês estudaram anteriormente, estão estudando agora, vão estudar o resto da vida. É justamente dessa legislação e das normas aplicadas. A diferença é que geralmente a gente vê só o final, né, que é a parte prática. Então, continuando ali, a gente vai ter o ativo imobilizado, inciso 4º, né, desse artigo 179, os direitos que tenham por objeto os bens corpóreos, né, é o que a gente chama de tangível, destinados à manutenção de atividade da companhia. Tá? Isso aqui é importante para a gente caracterizar, porque isso nos ajuda a entender aquele conceito. Se uma empresa que vende mercadoria compra um veículo, o objeto de operação dela não é venda de veículo, ela caracteriza isso como imobilizado, ok? Como parte ali de um bem corpóreo que vai ser utilizado para manutenção da atividade da empresa. Essa é a ideia. E aí, às vezes, ocorre o inverso, né? Eu posso ter o veículo como parte do meu estoque comercializável e etc. Exercidos, então, com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Porque é possível a gente ter, de certa forma, uma espécie de empréstimo por contrato de locação, sublocação, uma série de outras características, tá? Então, às vezes, a empresa ela vai classificar temporariamente aquilo como parte do seu patrimônio sob essa condição, desde que ele esteja sendo utilizado para manutenção das atividades ali e tudo mais. No intangível, a gente vai ter, então, os direitos que tenham por objeto os bens incorpóreos, que é aquilo que a gente já comentou, né, destinados também à manutenção da companhia. Parágrafo único vai dizer, então, na companhia, leia-se empresa em que o ciclo operacional dela tiver maior duração que o exercício social, a classificação no circulante ou no longo prazo terá por base o prazo desse ciclo, para que seja respeitado, então, aquele conceito, mas a lógica dos chamados 12 meses aí, e o aspecto de grau de liquidez mantém-se também. Então, se ela tiver um encerramento do seu exercício social no mês de junho, ela vai apresentar a sua demonstração naquele período e vai fazer a consideração, o raciocínio vai ser o mesmo, o que vai mudar é a data de elaboração dessa demonstração. Tá? Aí ela vai olhar junho, 12 meses para frente, beleza, até ali circulante. Depois de 12 meses, não circulante. Passível exigível, então, o artigo 180 vai falar das obrigações, né? A terminologia e o passivo exigível vem justamente da legislação, seriam as obrigações a financiamentos para aquisição de direitos, né, do ativo não circulante, serão classificados, então, no chamado passivo circulante quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo não circulante se tiverem vencimento em prazo maior que este, ok? Observado aí o disposto do parágrafo único do artigo 179, que é o que a gente viu anteriormente, né? Esse parágrafo único falando, então, do ciclo operacional. Mesma coisa, mesma regra. Patrimônio líquido vai constar, então, o seguinte, artigo 182. O 181 é revogado, tá? Por isso que eu não trouxe ele aqui para vocês. A conta do capital social vai discriminar o montante subscrito, né? E, por dedução, a parcela ainda não realizada. Caso ocorra subscrição e ela não tenha acontecido ainda, é preciso fazer aquela separação. Aquilo que vocês treinaram logo no início, né?
Aí vamos lá, parágrafo 1º, serão classificadas como reserva de capital as contas que registrarem a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço da emissão das ações sem valor nominal. O que acontece? Quando a empresa ela abre o capital, ela tem assim a emissão de ações por meio de um processo, né, fiscalizado lá pela CVM, uma série de regrinhas que ela tem que cumprir. E se ela abre o capital, ela emite ações. Essas ações significam parte do capital social. Então é feito ali um trabalho contábil para justamente precificar o valor da ação de acordo com o patrimônio da entidade, junto ainda ao próprio aspecto de valorização patrimonial, e essa informação ela precisa ser registrada. Então, enquanto a gente vai ter aquela classificação tradicional, né, de 2 sócios ou 3 sócios, enfim, numa empresa onde a gente faz a separação para a distribuição de resultado, de acordo com o nível de participação, para as SAs, então, todos esses sócios anônimos vão ser uma conta só aqui nesse raciocínio, né? A reserva de capital serve justamente para esse processo poder ser garantido, tá? Para abertura de capital, para manutenção deste capital, inclusive, né? Porque parte do lucro vai ser guardado, digamos assim, reservado. Também vai constar produto de alienação de parte beneficiária, bônus de subscrição. O bônus é uma coisa que a empresa pode oferecer, né, para os seus acionistas. Enfim, parágrafo 2º, será registrado ainda no patrimônio, né, como reserva de capital, o resultado de correção monetária do capital realizado enquanto não capitalizado, ou seja, se a gente observar aqui, vai ser registrado como reserva de capital aquela correção aplicada, né, do capital que já foi estruturado, aplicado, integralizado na expressão que a gente utiliza, tá? Ainda que não capitalizado neste primeiro momento. Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício, em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valores atribuídos aos elementos do ativo, do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo. Porque o que acontece? A gente tem a possibilidade das empresas fazerem aquela sociedade que eu expliquei para vocês. Elas podem ser parte de outras sociedades que explorem outras atividades. Isso é feito na forma de sociedades coligadas ou controladas, dependendo do nível de participação. Se for acima de determinado percentual ou houver forte influência, é uma controlada. Se não for, geralmente é uma coligada. Então, uma empresa ela está num determinado ramo e aí ela vai expandir os seus negócios, ela se associa a outra empresa, compra ações daquela empresa, vira sócia. Esse nível de participação precisa ser registrado como um resultado. Inclusive, isso é uma receita, a gente chama de receita de equivalência. Ou despesa também, caso haja ou ocorra prejuízo. Tá? Isso precisa ser classificado dentro do patrimônio líquido da primeira entidade, que vai ser a controladora ou a coligada nesse aspecto. Continuando aí, serão classificados como reservas de lucro as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia. Então, quer dizer o quê? Olha, tive lucro, parte desse lucro não foi distribuído, ele é mantido como uma determinada reserva de acordo com previsão legal, de acordo com características de estatuto social e etc. Justamente para garantia, né? Porque eu posso eventualmente ter um prejuízo no futuro. E aí, se eu tenho um prejuízo no futuro, essa minha reserva de lucro me permite manter as contas em dia. As ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço como dedução da conta do patrimônio líquido que registrar a origem dos recursos aplicados na sua aquisição. Aqui é para simplificar o raciocínio e dizer o seguinte, olha, quando a empresa compra ações dela mesma, ela precisa entender que isso vai reduzir o seu próprio patrimônio, uma perspectiva em geral. Ela geralmente faz isso com as ações que sobram temporariamente até que ela venda isso para outros novos sócios, tá? Ela acaba ocorrendo isso normalmente por conta dessas circunstâncias. Às vezes um sócio sai, faz a venda e naquele momento ninguém comprou, ele vende isso para a própria empresa, estão entendendo? Ele vai devolver, digamos assim, e receber o dinheiro que ele investiu pelo valor da ação e etc. E aí ela mantém essas ações em tesouraria, depois ela coloca a venda de novo para outro novo sócio. E até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Por mim tá de boa, professor. Beleza, vamos lá então para os critérios de avaliação. A gente está quase acabando, tá? Não é muita coisa mais não. Os critérios de avaliação são o quê? Os conceitos básicos que a gente tem que levar em conta para poder definir os valores de algumas coisas, né? E no caso das SAs, como a maior parte delas está no mercado financeiro, a
A gente precisa levantar alguns critérios para poder classificar melhor. Então, a gente vai ter, no caso do ativo, aplicação em instrumento financeiro, derivativo, direito e título de crédito, classificados tanto a curto ou a longo prazo, pelo valor justo, quando se tratarem de aplicações destinadas à negociação, né, que é a compra e venda, especulação ou disponíveis para venda. Então, eu vou lá, eu compro uma ação, e aí eu vou manter, essa ação virou parte do meu patrimônio, eu, pessoa jurídica, comprei uma ação de outra empresa. Essa ação, então, como é parte do meu patrimônio, eu preciso saber registrar ela. E esse registro, neste caso aqui, vai ser pelo valor justo. O que é valor justo? Houve muita discussão durante muito tempo, inclusive. Seria mais ou menos uma premissa assim, um equilíbrio entre o próprio valor de mercado e a ideia ou o conceito do valor contábil. Então, às vezes, assim, só o valor contábil, o chamado custo de aquisição, ele não representa efetivamente, né, ou verdadeiramente, ou melhor, fidedignamente, o valor que aquela ação teria, porque há uma perspectiva de crescimento, há uma expectativa de retorno de alguma forma. Então, esses fatores eles podem ser levados em conta. Pelo valor do custo de aquisição ou o valor da emissão, né, partindo do pressuposto aí de que eu tenha, então, este valor como inferior no caso de outras aplicações ou direitos e títulos de crédito. Ele só precisa ser ajustado a um valor provável, digamos assim. Basicamente é para dizer, olha, você tem dois métodos e observe, de acordo com cada uma das características, qual dos métodos você deve adotar. Então, quando que eu vou usar o valor justo? Quando eu tenho a expectativa de negociação daquela ação que eu estou usando de exemplo. Então, eu estou comprando, mas é para especulação. Eu vou esperar subir e vou vender. Então, no momento da compra, eu preciso saber como fazer o registro. E esse registro vai ser feito justamente pelo valor justo. Na dúvida, geralmente utiliza-se o conceito, né, ou a base de que é o próprio valor de aquisição. E o valor de aquisição, eu vou utilizar ele atualizado e, se necessário, ajustado a um valor provável, quando este valor provável for menor. Por quê? Porque senão aí eu vou considerar a compra daquela ação e aí vou aumentar. Se eu estou aumentando ela, eu estou aumentando o ativo. E se eu estou aumentando o ativo e não estou tendo nenhuma despesa, automaticamente o valor do patrimônio da minha entidade aumenta, ainda que temporariamente. Então, se isso ocorre de maneira desenfreada, né, sem qualquer tipo de controle, as empresas elevam o seu patrimônio simplesmente pela alavancagem e especulação financeira. Então, é para prevenir essa circunstância. No item 2, a gente vai ter os direitos que tiverem por objeto mercadoria, produtos, né, de comércio da empresa, matéria-prima, produto em fabricação, bens em almoxarifado, pelo custo de aquisição. Quer dizer o quê? O custo de aquisição nada mais é do que o preço que você pagou na compra. Então, se você tem um estoque de mercadoria, esse é o conceito que você vai utilizar para poder ajustar e avaliar ele de acordo com a necessidade. Deduzido da provisão para ajustar ele ao valor de mercado quando o valor de mercado for inferior. Que são raros esses casos, mas se necessário é possível utilizar essa metodologia. Eu vou deduzir que ele vai perder um pouco do seu valor, então eu faço um ajuste para que ele possa ser representado da maneira mais fiel possível àquilo que é o mercado propriamente dito. Tá? No item 3, os investimentos em participação no capital social, aqui ele vai falar dos artigos, ressalvado é o artigo 248 até o 250, que nada mais é do que o método de equivalência patrimonial, pelo custo de aquisição, né? Aí, de novo, provisão de perdas prováveis para realização. Para quê? Justamente para tentar manter de forma mais fidedigna possível essa avaliação do ativo. E outros investimentos pelo custo de aquisição. Tá? Então, normalmente, aí, se eu faço uma aplicação financeira, esta vai ser a minha primeira base, salvo algumas exceções, né, onde eu tenho essa necessidade de reajustar ou reavaliar, caracterizar melhor. Por quê? Porque às vezes, por conta dessa caracterização, eu estou representando de maneira mais fidedigna aquilo que é o meu patrimônio naquele momento, na hora da elaboração da demonstração. Direitos classificados no imobilizado pelo custo de aquisição, deduzido a depreciação, amortização e exaustão, se houverem, né? De acordo com a realidade patrimonial da entidade. Não quer dizer que ele vai aplicar os três. Se ele tem bens tangíveis, depreciação, né? Então, esse é o raciocínio. Se ele tem bens intangíveis, ele vai aplicar a amortização. Se ele tem bens naturais, digamos assim, né? Terras, minério e etc., ele vai aplicar a exaustão. No item 7, os direitos classificáveis no intangível pelo custo incorrido na aquisição, também deduzido aí da respectiva amortização.
Item 8, para fechar o raciocínio, elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados pelo valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Esse efeito relevante é poder causar uma distorção na interpretação da informação, né? Pode ser que, às vezes, representando ali o empréstimo que foi tomado, eu dou essa visão de que a minha empresa está com muito caixa, ela está com muita capacidade. Aí eu faço uma avaliação, uma análise do balanço patrimonial e descubro que o índice dela de compromisso com as contas correntes ali, com as contas de curto prazo, é maravilhoso, ela tem 10 vezes mais, mas isso só acontece naquele momento. Então, por causar uma distorção, eu preciso compreender melhor essas informações por detrás. E aí é basicamente para dizer, olha, vai ser ajustado ao valor presente porque você vai evidenciar aquela informação separando o que é o montante que está à sua disposição nesse momento e o que pode vir a ser no futuro, e inclusive no conceito de dívida também vai ser aplicado o mesmo raciocínio. Aí tem os elementos do passivo, como a gente vai caracterizar, que são mais simples e diretos, né, de acordo com a legislação. Então, basicamente, as obrigações, encargos e riscos conhecidos ou calculáveis, inclusive o IR, a pagar com base no resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço. Né? Que aí é basicamente assim, olha, já que é possível saber o valor das obrigações, né, então você vai registrar como se fosse pelo custo de aquisição, digamos assim. É o preço que você vai pagar e pronto. Não há o que se discutir nesse sentido. As obrigações em moeda estrangeira, ele pede para que haja essa conversão, porque no Brasil a gente precisa elaborar demonstração na moeda corrente, né? Isso significa em reais. Então é basicamente para dizer, olha, você vai fazer a demonstração no dia 31 de dezembro, naquele dia, naquela hora, você vai olhar a taxa de câmbio. Então, se você está operando com moeda estrangeira de alguma forma, a empresa possui lá uma conta bancária que tem dólar, por exemplo, né? Você vai necessariamente fazer a conversão para apresentar aquela informação em reais. E, por fim, as obrigações e encargos classificados no passivo não circulante vão ser ajustados ao valor presente, que é o que eu comentei para vocês, né? Para separar ali essas informações, a fim de que o valor presente represente de fato a obrigação na data da demonstração, né? Porque naquele momento a gente tem aquele raio-x, aquela fotografia. Então, existem algumas mecânicas que podem causar uma distorção de interpretação sem muita dificuldade. Às vezes a gente eleva muito o valor patrimonial e causa efeitos em análises que poderiam frustrar investidores, poderiam causar uma certa confusão, e se isso é feito deliberadamente, a gente está indo contra a própria legislação. Beleza? Então, para finalizar o raciocínio de hoje, eu deixei aqui já registrado, a gente também vai utilizar como base, né? Vou comentar um pouco mais disso na próxima aula, que é a NBC TG 26, que vai tratar especificamente da apresentação das demonstrações. Então, a 00, a gente estudou a estrutura, principalmente ativo, passivo, patrimônio líquido e receitas e despesas, né, para entender melhor esses elementos. Agora, então, a gente tem a apresentação, que seria ali os conceitos básicos. E aí ela vai dizer o seguinte, olha, deve apresentar caixa e equivalentes de caixa, clientes, estoques, ativos financeiros, total de ativos disponíveis para venda, né, ativos disponíveis também, de acordo com a NBC-TG 31, para venda e operação descontinuada, ativos biológicos, investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial, propriedades, imobilizado, intangível, contas a pagar, provisões, obrigações financeiras, obrigações de ativos relativos à tributação corrente, o imposto diferido, seja ele no conceito de ativo ou passivo, né, que a gente pode ter imposto a receber e imposto a pagar, obrigações associadas a ativos à disposição para venda, de acordo também com a NBC-TG 31, participação de não controladores, apresentado de forma destacada dentro do patrimônio líquido, e ainda, por fim, capital integralizado e reservas e outras contas atribuídas aos proprietários da entidade. A lista é grande, mas isso a gente tem que imaginar naquele layout, naquela estrutura do balanço. Tá? Então, a gente percebe que existe um fundamento, uma ideia por detrás, e a padronização desta estrutura faz com que aqui no Brasil a gente tenha uma convergência ou um alinhamento com as normas internacionais de contabilidade. Então, aí um investidor estrangeiro ele vai ter mais facilidade ao perceber as nossas demonstrações, assim como nós, se formos estudar uma demonstração de qualquer outro lugar que siga essa linha de raciocínio,
teremos mais facilidade, ainda que a língua possa ser outra, né, que os termos talvez modifiquem um pouco, a gente vai ter uma certa definição estrutural que vai facilitar o processo. Tá? Então, é mais ou menos para que a gente saiba respeitar. E aqui, lembrando que a norma, ela não está falando especificamente das SAs, então ela já vem para contemplar todas as entidades de uma forma geral, ok? Em alguns casos, aí por isso que ela fala, né, respeitada a legislação. Se a legislação impõe algo a mais ou especifica algum item, tira alguma coisa, estabelece algum outro critério, é preciso observar primeiro a legislação, depois as normas, né? Elas vêm para ajudar o entendimento, a formalizar ainda mais, a melhorar esse tipo de apresentação das informações contábeis. Então, assim, eu sei que é muita teoria, é uma leitura um tanto quanto extensa, a legislação está à disposição de vocês, tá? 6.404, com as respectivas atualizações, e aí a gente chegou aqui nesse raciocínio até o artigo 184, tá? Que seria esse aqui. Depois ela fala critérios de avaliação em operações societárias, e aí ela já fala de outra demonstração contábil, depois ela fala inclusive da DRE, caso vocês queiram aqui também, artigo 187, que a gente vai ver lá na frente. E assim sucessivamente, tá? Demonstração dos fluxos de caixa, do valor adicionado, né? Para especificar ali algumas características. Então, o trato do lucro, participações, conceito da proposta de destinação, a reserva legal que eu estava comentando com vocês aqui, ó. Tá dando para enxergar aí? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vou voltar lá embaixo. Aqui, ó. Do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer destinação na constituição da reserva legal, ou seja, na sua criação. Então, imagina lá que a empresa no seu primeiro mês teve 100 mil, 5% vai ser a criação dessa reserva legal, e aquilo fica no patrimônio, sendo sempre evidenciado, demonstrado. Não excederá 20% do capital social, tá? Então, aí é um limite que ela própria estabelece para dizer assim, olha, você não vai ter que ficar colocando, você vai ter que criar, e essa própria reserva de capital, ela não pode exceder 20%. Por que não pode exceder? Porque senão as empresas botam lá o quanto elas quiserem e diminuem o lucro a ser distribuído para os acionistas, que também é um macete que poderia ser feito. Né? Então, isso acabaria causando também uma certa distorção. O investidor, ele investe normalmente porque ele quer ter aquele retorno e a sua participação garantida no lucro. Aí tem mais algumas características, né? Reserva estatutária, quando o estatuto prevê, né? Caso ele crie, reserva para contingência, de incentivo fiscal, retenção de lucro, lucro a realizar, etc. Então, assim, a própria legislação, ela é bem ampla, bem complexa, por conta justamente da natureza e do tipo, né, dessas empresas, dessa sociedade. E as normas aqui, como eu já mostrei para vocês no site do CFC, né, facinho de achar, entra lá no site CFC, legislação, normas brasileiras de contabilidade, normas completas. Então, a NBC que a gente estava utilizando ali, comentando por último, vai ser essa daqui, ó. 26, apresentação das demonstrações contábeis, R5, né, tá na sua revisão 5 já, e aí tem outras também, né, quero estudar mais ativos imobilizados, critérios de classificação, propriedade para investimento, biológico, tudo aquilo que eu já comentei para vocês em aulas anteriores. Então, o conceito que ela cita bastante ali, né, o ativo não circulante mantido para venda e operação que é descontinuada e etc, né. Então, assim, material não falta a gente ir absorvendo um pouquinho cada vez para poder ir melhorando o nosso conhecimento, tá? Para quem pretende seguir carreira, a 6.404, ela vai ser carreira pública especificamente, ela vai ser cobrada. Para quem vai atuar na área, se pretende, né, trabalhar para empresas grandes, sociedades anônimas menores também, ou tem esse interesse nesse meio do próprio mercado financeiro, a 6.404 também é uma leitura indispensável. Normalmente, assim, a gente utiliza ela como última instância, se não houver nenhuma norma, se a empresa não for SA, né, só para fazer o parênteses. A gente vai para ela caso não exista nenhuma outra referência. Agora, se a empresa é SA, a gente começa por ela. Por isso que eu quis trazer ela primeiro para mostrar para vocês assim, que normalmente é a fonte originária. Aí a própria norma, ela, apesar de não contradizer em alguns aspectos específicos, vocês viram ali que ela fala o que tem que conter, só que fala de outra forma. Aí se a gente junta tudo numa coisa só, a gente vai ver que é praticamente a mesma coisa. Ativo circulante, as minhas disponibilidades. Ativo não circulante, realizável a longo prazo. O imobilizado, os investimentos, intangíveis, separando por grupos, assim como a gente aprende a fazer na prática, tá?
Mas é daqui que vem o fundamento, por isso, né, mais uma vez, teoria da contabilidade. Aí na próxima aula a gente vai modelar essa estrutura fazendo aquele exercício, aquele raciocínio que a gente fez nas aulas anteriores, exemplificando, né, junto às operações para a gente ir fazendo essas classificações e evidenciando a informação contábil, dando mais ênfase, obviamente, à estrutura do balanço em específico, tá? Para que vocês memorizem e tenham facilidade aí na hora de classificar, de categorizar e de elaborar um balanço patrimonial de qualquer entidade, maior, menor, enfim, qualquer que seja a movimentação. Ok? Dúvidas, comentários, perspectivas? O que vocês me dizem do conteúdo visto hoje? Foi bem de boa, professor. Alguma coisa que vocês nunca viram, não conseguiram compreender bem? Nem perguntar se vai cair na prova, não perguntaram hoje, de tão quarta-feira que tá esse dia. Tá tudo certo, ok, beleza, Sabrina. Tá, então assim, se eu questionar vocês em relação a essa estrutura, não haverá dificuldade de interpretar essas informações, né? Todo mundo tá belezinha. Deixa eu interromper aqui então, e aí eu vou só fazer algumas perguntinhas depois, antes, quando eu terminar a gravação, vocês não saiam, tá? Só para a gente modelar a nossa próxima aula que vai ser gravada. Aqui, muito bem.